Como começar a competir no fisiculturismo? Se você gosta do esporte, se você já pesquisou alguma vez sobre ele, você quer começar ou simplesmente já é atleta, mas ainda não entende muito bem como funciona, aqui vai um vídeo para vocês, um guia completíssimo, desde explicando como funciona cada categoria, quais categorias existem, as subcategorias estão A, B, C, D, que é uma dúvida da galera, e também até a parte dos campeonatos, como funciona o nível de campeonatos, quais existem, como você pode começar, por onde começar. Então, esse vídeo aqui vai estar completíssimo para isso. Vai ser realmente um guia mais completo que eu consegui fazer aqui. Eu vou trazer nesse vídeo. E se você é novo nesse canal aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro Andrade, eu sou coach e atleta em construção, e não é coach motivacional, é de bodybuilding e pose, etc. E aqui nesse canal eu trago para vocês a minha jornada, tentando ensinar e documentar ela aqui com vocês, desde ir para campeonatos, mostrando um pouco sobre fisiculturismo, sobre a minha perspectiva, como que eu gosto, como que eu amo esse esporte, passando para vocês, até a parte de treino, dieta, etc. Eu mesmo vou competir ano que vem, então eu quero trazer essa jornada para vocês. E se você gostar de mais conteúdos como esse daqui, conteúdos explicando para você como funciona mais o esporte, mas sem ser algo muito técnico ou para avançados, por exemplo, que até um iniciante ou até um atleta consegue ver, esse é o canal certo para você, então já se inscreve aí. Se você gostar, lógico, né, deixa o seu like. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E para falar para vocês como começar no fisiculturismo, eu já fiz um vídeo desse no Insta, mas aqui eu quero aprofundar mais. Eu dividi em 3 tópicos: categorias, vou explicar para vocês como funciona cada uma. Segundo, subcategorias, então A, B, C, D, como que funciona para se inscrever, como que é esses pesos aí, o que que é? É por peso, é por idade, é por altura, e se sim, como, quais alturas que são. E terceiro e último tópico, que não menos importante, os campeonatos. Então, como funciona o nível dos campeonatos, e de bônus eu quero falar também com vocês sobre primeira competição, sobre o objetivo de competição, que é uma ideia que eu trago aqui para vocês, já trouxe alguns vídeos, dá para aprofundar um pouco mais nesse daqui. Então, bora lá. E começando então, o primeiro tópico, quais categorias existem no fisiculturismo? Basicamente, começando com os homens, a gente vai ter Men's Physique, nessa ordem tá de crescimento. Men's Physique, Class Physique e Bodybuilding, ou Open, como alguns chamam. Isso são as categorias principais. Lembrando que tem várias categorias, se for de outras federações, outros campeonatos, mas eu vou falar das principais, que é a Muscle Contest, que é a NPC, que leva para o Mister Olympia. Então essas sim são as mais importantes. E lógico que vai ter umas outras, que de acordo com cada campeonato, vocês vão estar achando. Mas essas vão ser as principais. Tem 212 também, mas 212 é só profissional. Eu vou dar destaque para essas primeiras 3. A categoria de entrada, a maioria para os homens, então se você for começar, ainda não compete, não tem muito volume, treina há pouco tempo ou é novo, a mais interessante é a Men's Physique. Ela vai ser a categoria onde o pessoal usa bermuda, no caso, e o foco vai ser os ombros mais largos, o peito, as costas e uma cintura mais fina. E depois disso a gente vai para a Class Physique, que é um pouco mais de volume. E todas, lógico, pede condicionamento, mas as duas primeiras, que é a Men's Physique e a Classic, pedem mais, que é o condicionamento de estar mais seco e a linha, que é o que a gente chama de formato do corpo ali. Então, o Men's Physique parecer mais um Vzinho, se você olhar um cara de bermuda e colocar os ombros assim largo, vai parecer um V. O Class Physique vai ser o cara que tem um pouco mais de volume e principalmente volume nas pernas, porque nisso ele vai formar um X onde o superior é grande e as pernas também são grandes. Então esse é o objetivo da categoria. E isso vai servir também para alguns iniciantes, às vezes querem dobrar, que tem um pouco mais de perna. O problema é que a maioria das pessoas que começam geralmente são bons em alguma coisa. Se elas só treinaram a parte superior do corpo no início da academia, muito provavelmente ela não tem perna ainda, ela vai ter que trabalhar muita perna. E tem gente que já treinou desde a base, já tem o costume de treinar mais perna, e aí pode mais na Class Physique. Por isso que Brasil, em geral, a categoria de entrada é Men's Physique, por isso que eu tô falando para vocês. E então essa categoria você pode começar principalmente por elas, aí vai ter depois a Open, ou a Bodybuilding, como alguns chamam. O problema dessa categoria é que já vai precisar de mais volume, e também a linha ali precisa de perna também, precisa de superior, é um pouco mais agressiva. A proposta da categoria é ser um pouco mais agressiva do que a Classic, só que quando o cara é iniciante, muito provavelmente ele ainda não tem esse volume todo. Pode ser que ele chegue na condição, mas acontece muito. Eu vi, por exemplo, o Bianchi, aquele influenciador, né? Ele competiu na categoria até 19 anos, na Body, né, na Open, e ganhou. Porque no caso, até 19 anos, o cara consegue ainda competir, consegue ser competitivo contra outros moleques. E a questão de, geralmente na categoria Team, eu vou explicar isso depois na parte de subcategorias, né? Na Team, geralmente até 19 anos, até 23, mas principalmente até 29, até 19, geralmente o pessoal não tem muito volume e também não chega muito seco.
E aí o cara que conseguir chegar mais seco e tiver um formato muscular melhor, ele geralmente consegue se desempenhar bem, mesmo que ele não tenha muito volume. Então, essas categorias até que dá quando o cara é mais novo, tá bom? E já partindo para a questão, 212, só para eu não deixar um pontinho aberto aqui para vocês, a 212 ela vai ser só no Pro, mas seria 212 libras, então é 96 quilos no profissional. Quando o cara é profissional e vai competir, ele pode escolher na 212, que é basicamente uma categoria dominada por caras mais baixos, então de até 1,70 e estourando um 7,3, um 7,4, no máximo um 7,5, para um cara que está quase estourando ali e é muito leve ainda. E aí dá para ele competir. Mas a princípio é a mesma sunga, a mesma avaliação da Open. Falando em sunga também, só para não deixar um ponto aberto a gente poder ir para categorias femininas, a Men's Physique é de bermuda, a Classic é de uma sunga um pouco mais grossa, parece uma sunga de praia, e a Open, ou Bodybuilding, é daquela sunga mais fina, tá? Se você não conhece ainda, essa é a sunga da categoria. Depois, partindo para as mulheres agora, a gente agora teve uma nova categoria, eu vou falar também da Muscle Contest, tá? Que é a principal federação. No final do vídeo, lembrando que vai ter explicação sobre a federação, então espera até o final, que você vai entender tudo isso daí bonitinho. Mas a Muscle Contest, que é a principal, adiciona a categoria Fitness Model, que é basicamente uma categoria de entrada da entrada, que antes era biquíni, agora é mais uma entrada, para as mulheres. E seria basicamente uma moça que treina um pouco de tempo, tá mais seca ali, não muito seca, mas tá seca, então, cara, geralmente quem é natural vai ir muito bem nisso, não precisa nem usar hormônios nessa categoria. Mulher, em geral, mulher não precisa usar muito hormônio para começar no esporte, principalmente quando é nova, até 19 anos ali. O ideal é isso, ainda mais pelo tempo de treino, pelos colaterais. Essa categoria é melhor para isso, que ela é basicamente uma menina que começou agora, é meio modelozinho, tem um corpo mais slim e basicamente não quer ficar tão agressiva ou ainda nem tem tanta maturidade muscular. Depois disso vai ter a biquíni, que é muito similar à fitness model de corpo. A biquíni só vai ser um pouco mais seca e vai ter um pouco mais de volume, tipo assim, muito pouco de volume nas pernas e principalmente no glúteo. O glúteo é onde vai estar mais destaque. E aí eu já vou explicar um pouco mais sobre as duas categorias, mas vai ter também a wellness, que é a categoria um pouco mais alta ali. E como mulher é muito por formato de corpo, então pode sim ocorrer da moça dobrar nas duas categorias ou trocar de categoria ao longo da carreira, mas porque elas são muito similares. A wellness só vai ter mais volume de perna e vai ter também mais volume de superior, um pouco mais de volume só, o ombro um pouco mais largo, as costas levemente marcadas e principalmente volume nas pernas, a mais do que a biquíni. Mas glúteo e pernas são maiores, lógico. E agora a questão que as três categorias, principalmente a biquíni e a wellness, elas se assemelham a uma ampulheta. O corpo da menina vai parecer com isso, basicamente. É tipo a Classic, lembra que eu falei que é um xizinho? As meninas agora vão ter que parecer como se fosse uma ampulheta, que seria o glúteo mais arredondado, a cintura mais fina e o ombro um pouco largo, mas não é o que o ombro é grande, é porque a cintura é fina. É aquele aspecto que o pessoal chama de corpo violão. É basicamente isso, tem que dar uma silhueta. E aí, qual que é o ponto? Por que eu tô explicando isso? Porque se você for começar e você vê que seu corpo é mais assim, seu quadril, seu glúteo é um pouco mais largo, e seu ombro não precisa ser muito, mas a cintura é mais fina, você pode ir nessas. Agora, acima disso, vai ter as categorias Figure e Humans. Vou dar destaque para Figure primeiro, tá? A Figure é uma categoria onde ela não vai usar tanto dos inferiores, não vai usar tanto do glúteo, e ela vai parecer um Y. Se você olhar a menina, tanto que a pose dela é mais assim, a pose dela vai parecer um Y aqui e a perna reta. Qual que é a ideia aqui? É a menina que tem o ombro largo, mas não tem o quadril tão largo, ou tem um ombro muito grande para a categoria wellness e afim, tem mais volume, mas também não é tão volume quanto uma woman's. O meio termo entre wellness e woman's. A figure está aqui no meio. A figure é basicamente uma wellness com um pouco mais de ombro, um pouco mais de volume como um todo. Não tanto na perna quanto uma wellness, mas ela vai ter mais desenvolvimento de superiores, tá? Então, se você vê que seu corpo parece mais um Y, tem mais um ombro ali, a cintura também é fina, querendo ou não, né? Você vai para Figure, que é a penúltima categoria. Depois a gente vai ter a Women's Bodybuilding, que é as mulheres que são maiores, são realmente mais fortes, tem perna, tem superior, tem ombro, tem costas, tem tudo, é bem grande, e as poses até tem poses que são da categoria masculina, a duplo bíceps, tríceps, etc. E aí as meninas que têm mais volume muscular podem ir nessa categoria. A Mandia Marques, por exemplo, competiu lá, competiu na Women's e competiu na Wellness, ela já dobrou em várias. Como ela é nova, também lembra que eu falei, é mesmo o lance da Open, é você poder
quando você tem até 19, 23 anos, você pode dobrar nessas, né? Mas tem poucas atletas, tá? E aqui eu não tô falando para vocês sobre categoria de beleza, qual que é mais bonita, tá? Tô falando para vocês aonde vocês se encaixam. Por quê? Porque quando você vai começar no esporte, não é uma questão de você escolhe a categoria, é mais a categoria que te escolhe. Isso tanto para mais, de mais volume, quanto para menos, tá? E a partir disso, agora a gente já sabe quais os níveis de categorias. Ah, lembrando, entrada, fitness model ou biquíni. Depois, wellness. Em geral, o wellness também é de entrada, tá? Para as mulheres é tipo o lance de Men's Physique e Classic, sabe? Que é bem parecido. Então, para as mulheres vai ser bem parecido isso aí também. Então, a biquíni, a fitness model primeiro, quer dizer, a biquíni, a wellness, depois a figure e depois a women's. Esse é o grau de volume da categoria, tá? Das categorias femininas. Aí, Pedro, mas eu vi também que existe categoria de shorts nas meninas, né? Isso depende muito do campeonato. Lembra que eu falei que homem também tem umas categorias diferentes? Nas mulheres também vai ter isso. Então tem federação, tem campeonato que escolhe outras categorias ali que ficam mais bonitinhas, que são mais vendáveis. A maioria é muito para simplesmente puxar um pouco do seu dinheiro, tá? Mas principalmente vai ter umas coisas diferentes, por exemplo, categoria superação, que é o cara que era ex-obeso. Aí isso não vai ter na Muscle Content, que é a principal, mas uma categoria que eu não mencionei e que vai existir também, que é uma categoria meio que extra, que eu não lembro de ter visto uma moça competindo. Desculpa que a minha memória falhando aqui, mas são acho que para os dois, tanto para homem quanto mulher, que é a categoria especial. É realmente esse o nome. Dentro disso engloba cadeirantes, engloba caras que sofreram algum traumatismo, alguma coisa, alguma doença psicológica. Então você vai ver bastante atletas, às vezes um que é cego, um que, sabe, aquele tem aquela, eu não lembro o nome da doença, se eu falar o nome da doença eu vou errar, mas tem doença degenerativa cerebral e aí acaba competindo. O Alecão, por exemplo, ele é um atleta bem famoso disso. Então ele vai na categoria especial, tá bom? E voltando agora, vamos para o segundo tópico. Acho que consegui explicar bem as categorias, né? O segundo tópico são as subcategorias, né? Porque dentro dessas categorias, o que mais existe? E aí você vai se deparar com estreantes, novice, open, que mais que tem? Tem Team, Júnior e Master. Acho que eu expliquei todas, mas enfim, acho que eu listei todas primeiro, né? Mas vamos lá. O que é cada categoria? Eu vou começar primeiro por onde você deve entrar, por onde você consegue começar no esporte, e depois a gente vai falar sobre o divisão de peso, divisão de altura, tá bom? Para você começar, primeiro que a gente tem que analisar o seu peso e a sua idade. Na verdade, a sua idade é o principal aqui agora. Quando você tem até 19 anos, na maioria dos campeonatos, no caso da Muscle Contest até 19, tem outros campeonatos que até 18, tá? Isso vai mudar um pouquinho de federação para federação. Mas quando você tem essa idade, a principal categoria que você vai é a da sua idade. Por quê? Porque é meninos do seu nível. Então, do seu nível de treino, do seu nível de tempo de dieta. Se o cara tem até 23 anos, talvez já começou a usar hormônio, do seu nível de tempo de hormônio. Então, essas são as principais categorias que você vai, que é até 19 e até 23. Pedro, essas categorias, elas vão ter que bater peso? Vai ser o mesmo peso que a aberta, que é a open. Só que você provavelmente não vai estar próximo desse peso. Você vai bater esse peso, vai estar bem longe de bater esse peso, então não tem problema, tá? Se você chegar seco, geralmente vai ser isso. E aí, Pedro, mais uma coisa, quando eu faço a team ali, eu tenho que me preocupar com outra coisa? Não, a categoria é a mesma, você só vai competir com caras da cidade. É só isso aí mudar. As poses são iguais e qualquer coreografia e outras coisas vai ser também. E agora, na Muscle Contest ainda, essa categoria não vai pro overall, que é o campeão da noite, mas eu já vou chegar nessa parte de overall, tá? E depois que você escolheu, você tem até 19 anos, perdão, esqueci de um ponto. Você ter 19 anos ou menos que isso, tá? Então não é 18, deu 19, você não pode competir mais. Não. É 19 anos ou até isso. Então abaixo disso ou 19. 23 anos. Abaixo de 23 anos ou 23 anos. Se você tiver 23 anos, 11 meses e 29 dias de idade, você pode competir nela, tá bom? Belezinha. Partindo disso agora, a gente vai para as outras categorias. Se você for mais velho e tiver 35 anos ou mais, você começa pela Master. Lembrando, a ideia de você ter idade primeiro e depois você escolhe o restante, tá? Então você tem a sua idade primeiro. Se tem 35 anos ou mais, você pode ir na Master. Tem campeonato que abre exceção para 40, 45 ou 50 a mais. Eu tive meu primeiro atleta tinha 53 anos, ele foi na Master, mas no campeonato que ele estava não tinha a Master acima de 50, mas ele poderia ter competido na Master acima de 50, tá? E por que isso? Lembrando, o cara que é mais velho, ele tende a
perder um pouco mais o shape, ter mais dificuldade para colocar o shape ao longo dos anos. Então, logicamente, se você for mais velho, dê preferência a ir com caras da sua idade também, de acima de 35, porque assim você vai ter mais chance de ser competitivo. Porém, tem um outro ponto que é, se você está começando no esporte, é um pouco complicado, realmente, se você é mais velho. Não tô falando para você não começar, para você desistir por isso. Não. Pelo contrário. É porque os caras que estão ali com 35 mais, às vezes estão com muito, como pode dizer, tem bastante maturidade muscular, tem bastante maturidade em termos de treino, de dieta e etc. Então, às vezes é mais difícil de competir ali. Então, por isso, se você tiver 45 mais, é uma boa você procurar campeonatos que vai ter 45 mais. Não são todos que tem. Confira antes de se inscrever, tá bom? E beleza. Depois disso, a gente vai para as categorias que o pessoal tem mais dificuldade de entender, que é Novice, Estreantes e Open. Se eu falar Open, vai confundir com a Bodybuilding. Então, eu vou usar a categoria Open Bodybuilding que eu expliquei lá no início do vídeo. Vou falar Bodybuilding, tá? Então, Open é a categoria agora que eu tô falando aqui, a subcategoria, a aberta. Open de aberto, só para você entender. Beleza. Partindo disso, agora a gente tem as 3 outras categorias que eu não citei. Estreantes e Novice é basicamente a mesma coisa. Tem campeonato que não deixa mais você ir na Estreantes, se você for uma vez, mas você pode ir na Novice ainda. E tem campeonato que você pode ir mais de uma vez na Novice. Essas 2 categorias são importantes? A Novice e a Estreantes? Não. Só se você realmente está num nível que você está bonzinho, parelho até com outros caras, você viu ali que você está bom até de volume, de condicionamento com os adultos, porém você ainda acha que não vai ganhar uma categoria para ganhar um overall, para ser o melhor de todos do campeonato. Aí é legal você começar. E também, se você é estreante, não custa nada você ir na categoria estreantes. Agora, se você, por exemplo, outro cenário, Pedro, eu tenho 22 anos, eu quero começar a competir, quais categorias eu escolho? Eu estou com pouco dinheiro. Primeiro, a puridade, que é a de 23 anos, até 23 anos você vai nessa. Segundo, se você está com um nível mais competitivo, vai na aberta, que é a mais importante. Terceiro, você vai na estreantes ou na novice. A estreantes e a novice não te leva pro overall, então o troféu dela é só para ganhar um troféu, não vai ser algo muito competitivo e vai ser algo principalmente para você, pô, talvez você consegue ganhar ali, ser visto, ter uma disputa legal, mas não é algo que vai levar para o overall. Então, se você tem condições de mandar bem na sua categoria aberta, você vai na categoria aberta mesmo, que a Novice e a Estreantes é só para farmar troféu, como o pessoal fala, né? Geralmente tem caras que já competem há bastante tempo e querem ir na Novice. Esse é o problema, é você competir lá, encontrar esses caras que competem há muito mais tempo, e como não tem a questão de altura e peso, então na Novice você pode encontrar qualquer pessoa. Então esse é o problema, né? E beleza. Partindo disso, agora a gente tem essas outras 2 categorias, fica a aberta, a Open, que eu citei ela um pouco aqui e não expliquei exatamente ela, acabei de lembrar que eu esqueci de explicar ela. A categoria aberta é a principal categoria que existe no fisiculturismo, a sua principal subcategoria, quer dizer, que é basicamente ali onde você pode competir e ir para o overall, que é o campeão da noite, tá bom? Partindo disso, como que ela funciona? Ela sim vai ter os critérios de peso de A, B, C, D, E, F, dependendo do campeonato, dependendo de quantos atletas tiver. E agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Deixa eu pegar minha colinha, que isso aí não dá para saber de cabeça. Eu nem sei o meu peso de cabeça, como seria, mas é basicamente, eu vou falar as regras do amador, tá? Eu vou falar da Muscle Contest, porque tem vários e vai mudar, até da Muscle Contest mesmo vai mudar entre número de atletas do campeonato, então não dá para eu cravar. Parece que tá passando um helicóptero aqui, hoje todo mundo decidiu fazer barulho, eu não sei se tá saindo na gravação, se tiver saindo foi mal, tá? Mas, enfim, é um helicóptero que tá passando, não sei se dá para ver ou não. Mas beleza, vamos lá. Eu vou dar só uma palhinha para vocês só entenderem como funciona. A Men's Physique, ela vai ter uma divisão de altura também, mas eu falo primeiramente da Classic, que é a mais importante. A Classic, por exemplo, se tivesse... Peraí que tá carregando aqui minha internet. Calma que travou aqui. Ó, o negócio sumiu, pô. Aí você me complica, volta aqui, velho. Aí, beleza. Suponha que a gente tá aqui e quer olhar o que é A, B, C e D, só para vocês entenderem. A A, ela é de 1,70,2 centímetros, ou até isso, né, abaixo, não, peraí, é isso mesmo, até 1,70, não, até 1,70,2 e partindo de 1,62 a altura. E aí fala o peso. Se o cara tivesse 1,70,2, por exemplo, ele teria que ter 82,6 kg, até isso. Se ele tivesse 1,62, ele teria que ter até 75 quilos, que é peso de palco, tá? Esse peso geralmente, como eu te falei, quando está começando, a não ser que seja bem pesado, é meio difícil você bater esse peso, mas só para vocês terem noção. Agora, por exemplo, categoria B.
vai ser de 172,7 até 1,77 centímetros. É mais fácil eu falar. Peraí, eu tô falando 1,70 m, é mais fácil, né? Tô confundindo tudo a explicação aqui. De 1,72 até 1,77. Só pra vocês terem noção. AC, 1,80,3 até 1,82,9. AD, acima de 1,82,9 até 2,07 m. AD aqui nesse caso ia ser meio complicadinho, porque ia pegar uns caras bem mais altos. Geralmente ocorre de número de atletas também. Às vezes, se tiver poucos atletas, eles tendem a unificar as categorias. Então, isso é um pouco complicado, né? Um pouco disparelho. Mas só pra vocês terem noção, isso vai ter na Classic. Na Bodybuilding, que é a Open, que é a categoria mais pesada, ela vai ser um limite de peso apenas, não tem um limite de altura. A Men's, como eu falei, tem um limite de altura, mas não tem um limite de peso. Depois vai ter as meninas, no caso, né? A Women's Fitness, por exemplo, ela vai ter a altura, não vai ter peso. A Women's Figure, ela vai ter só altura, não vai ter peso. Essa categoria das mulheres, né? A biquíni também só por altura. A Women's Physique, que eu falei também, só de mulheres, só por altura, não tem peso. E a Wellness também, só por altura, não tem pesos. Ó, tô passando para vocês aqui a limpo, porque eu também não sabia isso aqui de cabeça. Pô. Mas a Fitness Model também, só por altura. Então as mulheres não vai ter o limite de peso, só o limite de altura. E os homens, agora, quando for na bodybuilding e na class physique, vai ter limite de peso. Sabemos disso. Isso na Muscle Contest. Agora vai mudar para outros campeonatos. E aí eu vou explicar já também com vocês, no caso, sobre os outros campeonatos. Acho que tá dando para entender bastante. Eu só vi o tempo de vídeo aqui porque eu não tenho muita memória no celular. Seguinte, pessoal, antes de falar sobre outros campeonatos, Federação de Natural, Federação Profissional, Amador e etc., eu tenho uma coisa para falar para vocês que é sobre o time dos campeões. Onde, para você que simplesmente está começando a treinar, ou para você que quer competir até, então seja atleta, seja não atleta, eu preciso falar para vocês do acompanhamento, que seria o nosso acompanhamento, que é o time dos campeões, onde vai te guiar, vai te dar toda a atenção, tudo que você precisa para colocar seu shape, desde que seja só, simplesmente um shape de praia, até um shape de competição que acompanha campeonatos, tanto o trabalho ali como coach, no caso o meu trabalho, ou até trabalhos de pose e etc. Então, para você que quer isso, quer esse nível de atenção, um acompanhamento que realmente está com você, não somente te passando uma fichinha de treino, uma fichinha de dieta, não isso, não é isso. E sim algo que realmente está com você, te guia, é um time, é uma família, é uma parada muito acima ainda, que é até difícil de explicar. Se você quer isso, se você busca ter não só resultado, um resultado antes e depois, rápido, igual todo mundo tem, isso aí você encontra em qualquer lugar. Isso aqui você pode abrir o Instagram, você vai achar uns 15 personagens te vendendo. Não, uma parada, um acompanhamento. É literalmente tem que falar uma parada, não tem outra coisa para falar, outra palavra, assim, mas é realmente um acompanhamento que te guia até a sua melhor versão, a versão campeã, que a gente fala, que é você ser campeão. Eu tenho um jeito melhor de explicar isso. Eu tô com a camisa, pô. Tô com a camisa a nossa camisa que a gente vai lançar ainda ano que vem. Mas aqui, ó. Se você, não sei nem se dá pra ver aqui, mas ó, se você busca ser um campeão, no caso um campeão nasce bem antes de ser um top 1, né? Acho que é isso que tá escrito. Não, essa frase aqui é outra. Que essa frase, porra. Sou ruim no marketing, foi mal, gente. Mas um campeão não nasce pronto, ele é forjado, que é essa frase aqui, agora que eu lembrei, que é homenagem ao time dos campeões. Daqui, essa camisa é a única minha, né? Coach. Isso aqui é só minha, o pessoal tem outros esquemas aqui, mas enfim, tem a logo de fato da Trophy, que é a nossa marca, que é a marca também do time. Mas voltando aqui, o assunto, já me perdi o assunto, pô. Aí o pessoal já saiu do vídeo, mas beleza. Se você quer basicamente ser um campeão, que um campeão não é o cara que pega o top 1. É isso até que eu ia falar. Ó, deu um bom gancho para falar sobre isso agora. Que não tem por que você competir só querendo um top 1. Porque afinal, qualquer um desses campeonatos que eu te falei, a maioria não dá dinheiro, a maioria não vai te dar uma premiação muito boa, talvez te dê um whey e vai te dar um troféu. Então, um troféu que, se for ver, até de plástico. Tem um troféu aqui comigo, né? Que é do meu primeiro atleta. E, cara, é um troféu que, meu, é legal. Eu vejo aqui, lembro bastante coisa. Isso aqui, ainda mais que, pô, ele me deu. Então, cara, significa bastante pra mim. Tem a minha pulseira ali como coach. Mas é um troféu, cara. Não é uma coisa que vai valer um dinheiro, por exemplo. Então, pra que competir? Pra que competir por um troféuzinho que vai deixar ali só pra você ver na estante? Você poderia comprar um troféu. Qual que é a diferença de você comprar um troféu e competir e ganhar um troféu? A questão é que não é só o resultado estético, não é só o resultado de você pegar, ter depois botar um shape, que uma hora ou outra se você parar de treinar, tiver alguma doença, Deus me livre, mas
em algum momento você vai ter que parar de treinar por algum motivo, às vezes virou pai, tá sem tempo, ou a rotina apertou, ou você vai ficar velho simplesmente e vai perder o shape. Mas o que, que você vai ganhar com isso? O que você ganha por essa busca pelo shape? O que você ganha por essa busca de querer ser um campeão? É isso que conta, é isso que você ganha ali, essa disciplina que você vai ganhar, essa motivação, essa automotivação sua, essa parada de realmente se cuidar, de fazer por você, não fazer para postar a foto do shape na internet, não, fazer porque você gosta, fazer porque você ama. E é isso que para mim é ser um campeão, buscar essa sua melhor versão. Lógico que ela talvez nunca chegue, porque todo dia você vai querer melhorar, mas essa é a ideia, essa busca para mim que te faz ser um campeão. É até a ideia dessa camisa que a gente fez, que é um campeão nasce bem antes de ser top 1, ou, caramba, eu falei de novo a frase errada, a frase que tá na minha bio essa daí. É a frase que o campeão não nasce pronto, ele é forjado. E é basicamente isso. Ele não vai nascer pronto. O cara pode ser o Ramon Dino, tem a melhor genética do mundo. A gente viu que o Ramon só ganhou o Mr. Olímpia quando ele mudou completamente a cabeça dele, quando ele mudou completamente o tudo dele, a dedicação, etc. Então não é só nascer que você vai ser campeão, não. Você tem que se forjar de fato. E não é porque você ganhou um top 1 que você vai ser campeão. É igual o Sérgio, quando ele ganhou o top 3, ele pegou um top 3, ele ficou em terceiro lugar. Mas só por ele ter chegado, pelos desafios que ele teve para passar por ali, para competir, aquilo faz dele um campeão, entende? Então, se é isso que você busca, um local com essa energia, um local que te dê uma atenção no planejamento acima, de fato, uma atenção, uma dedicação em querer trazer a sua melhor versão. Então, é o que eu digo, essa frase eu pego do Caruso, mas eu uso também como inspiração, que é, você tem que dar o seu 100%, quanto, na verdade, quantos por cento você dedicar, vai ser o quanto vai ser desse lado também. Então, se você dedicar 100%, vou dedicar 100% também. Então, se você dedicar 200% e quiser competir e vamos lá na loucura, é isso, ficar sem dormir, vamos competir tal, vamos passar fome junto, etc. Vai também 200% do meu lado. Então a gente vai para cima com tudo. Agora eu tô com dois atletas para dezembro, daqui a 3 semanas, né? E, cara, é uma loucura. Esse chega nessas 4 semanas ali, porque até a quinta semana eu ainda tô meio desconectado, tô acompanhando eles, mas não é com essa frequência. Chega 4 semanas, aí começa o check-in. Eu já mandei para ele já, check-in 4 vezes por. Check-in não, a foto, no caso, para avaliar 4 vezes por semana. Mais o check-in, mais aula de pose, mais treino de pose, mais avaliação, mais. Pô, tá me ligando, pede ajuda, pede. Fala de tal coisa, acabou a veia. Mano, vai aqui, ó. Já substitui na hora para mim a refeição, etc. Tudo isso, cara, 4 semaninhas, aí já chega a última semana. Aí, sem dormir mais, eu já paro de dormir direito, já começo a acordar. E, tipo, a loucura, cara, é da hora. Isso aí de fato da hora ali. Então, essa dedicação, essa atenção. E que para quem não é atleta também vai ter. Se ele se dedicar igual um atleta se dedica, ele vai ter essa atenção igual um atleta tem. É assim que funciona. Então, se você busca isso, primeiro link da descrição, até agora eu não falei do link da descrição, mas você aperta aqui e vai lá falar com a gente, no caso, falar comigo, pra tá vendo sobre você começar e se tornar um campeão, começar essa jornada ali junto com a gente, beleza? Se você gostou ali desse estilo de conteúdo, desse meu estilo do meu trabalho aqui também, primeiro link na descrição, e você vai ser muito bem-vindo, tá? A gente conversar mais sobre lá. Agora falando sobre o campeonato, que eu tô acho que uns 10 minutos falando sobre o time, falando sobre campeão, etc, que é algo que, ó, mano, eu tô atrasado pra treinar, cara. Tô atrasado com o Emanuel, que tá. Eu combinei com ele há um tempinho, mas, pô, tô terminando o vídeo aqui com vocês. Então, vamos falar sobre o campeonato, pra eu poder encerrar aqui e você também poder começar a sua jornada no fisiculturismo, que eu torço por isso, que é um esporte bem legal. Mas, claro, é bem desgastante, é bem difícil, mas no final é bem gratificante, é bem legal se você fizer isso por você. Não fizer isso para ninguém, não fizer isso para querer ter aluno, nem nada. Mas vamos voltar lá. Campeonatos, a gente vai ter vários níveis de campeonato e alguns campeonatos diferentes. A gente vai ter, primeiro e principal de todos, a Muscle Contest, que é o único do Brasil que te leva para o Olímpia. Essa é a propaganda deles, por sinal. Mas é o campeonato mais importante que tem, que é o Muscle Contest, como eu falei, onde ele vai ser a categoria, vai ter a parte amadora, que é o que eu citei aqui, o peso até, e a altura, e vai ter a parte profissional. Eu não vou citar a parte profissional aqui, porque o vídeo é para pessoas que querem começar, ou que são iniciantes, ou são aspirantes ainda, que já começaram, mas enfim. Depois disso, a gente vai ter outros campeonatos que são, às vezes, mais amadores. Por exemplo, um que não é tão amador, mas é bem famoso, é a SPFF, que é aqui de São Paulo. É uma federação onde tem vários campeonatos que também são importantes. Essa, por sinal, da premiação em dinheiro. São raras exceções que dão premiação em dinheiro. E depois disso vai ter outros campeonatos mais amadores ainda, que aí são mais regionais. E esses são campeonatos bons para as pessoas que não estão num nível muito alto ainda, querem apenas começar, não sabem ainda se vai continuar no esporte, às vezes não tem um formato muito bom do muscular, ele não tem uma genética muito boa, mas quer competir, quer ser competitivo, quer dar o seu melhor ali, chegar. Esse campeonato é para você. Esse campeonato vai ser. Não é desmerecendo também o campeonato.
É porta de entrada, é literalmente isso, porta de entrada. Às vezes o cara não tem mais de 23 anos e menos de 35, então é mais difícil, igual, por exemplo, o atleta nosso, o Gabriel, ele vai num campeonato aqui na cidade do lado da nossa, e também depois vai em outra na minha cidade. E é um campeonato mais amador, entre aspas. Então, o nível é mais um pouco mais de entrada e você consegue ser competitivo. E aí esses campeonatos são legais para isso. Se você por acaso, pô, tem uma genética legal, tem um shape muito bom, tá muito tempo construindo já, quer se ver ao lado dos melhores, assim, vamos dizer, e já está um pouco mais acima, e tem, ou por exemplo, pode até 19 anos, até 23, e realmente faz um trabalho decente, você pode ir na Muscle Contest também. Mas são vários níveis, é como se fosse futebol, tem a Série A, tem a Série B, e não é demérito começar pela Série C, Série B, você vai escalando, é uma escalada, é uma jornada. Então esses são vários campeonatos que tem. Tem campeonatos também de naturais, se você é natural, de fato, não, só vai bater o resultado, mas isso aí é um questionamento que eu não vou nem entrar. Mas enfim, se você quer campeonato natural, se você tá como natural, você pode ir também. Aquilo lá não vai te levar para um profissional do Olímpia, por exemplo. Tem, por exemplo, a WNBF que rolou agora em São Paulo. Eu estava lá assistindo por sinal, prestigiando um amigo meu. Dá para você competir também lá. Vai te dar um cartão profissional? Vai, mas não é o mesmo cartão profissional que leva para o Olímpia. Não, vai levar para as categorias profissionais da própria federação, né, do WNBF. Aí você pode competir nos campeonatos dela. Mas o Procard, que realmente importa, que a gente fala, o cara é Pro, ele é Procard, é o Procard da NPC, da Muscle Contest, ou da IFBB, que é outra federação que existe também. No Brasil não é mais tão famosa, mas lá fora, na Europa, é bastante famosa. Você ganha o FBB Procard. Mesmo na NPC você ganha esse Procard, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Em geral, sobre as categorias, eu acho que eu expliquei tudo. Se ficou alguma dúvida e você quer ali discorrer, quer se falar, ou se eu esqueci de falar alguma coisa que quer acrescentar, fala nos comentários, Fios. Vai ser muito bem-vindo o seu comentário ali, desde que não seja nada de discurso de ódio, por favor, não queira me xingar. Mas a gente conversa lá e eu te respondo também. E se vocês quiserem um vídeo só sobre pose, Pedro, me ensina as poses de wellness, as poses das categorias femininas, quais são as poses das categorias masculinas, eu trago para vocês também, eu também sou um coach de pose, então se vocês quiserem isso, eu trago para vocês. Daqui a 4 semanas, na verdade, vai ter uma palestra minha sobre pose. Então eu vou trazer para o YouTube, talvez. Estou vendo de trazer a palestra inteira sobre pose, de 1 hora, um workshop sobre pose. Então eu trago para vocês aqui. Mas enfim, isso aí fica coisa para outro vídeo. Se vocês quiserem algum outro vídeo sobre, comenta aqui embaixo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você não é novo, vai começar a competir também. Tenta focar naquilo que eu falei. Eu sei que eu estava fazendo um pouco de propaganda. Um pouco não. A ideia era fazer propaganda do time. Eu sei disso. Mas a ideia ali foi verdadeira. Não é só propaganda, não. Tenta competir. Não entre no fisiculturismo pensando em ser algo para outras pessoas. É muito comum o personal querer fazer isso para ganhar aluno. Se você fizer isso, você vai se frustrar. Eu, por exemplo, não competi ainda, mas eu já era para ter competido, eu não competi, porque não estava no nível ainda, eu queria um pouco melhor pela minha idade. E aí eu vou estrear no que vem. E meus objetivos para competir, embora eu sou coach e tal, tem a parte profissional que atrela também, não é por isso. É por eu realmente gostar da parada. Então, é uma coisa assim, que você tem que amadurecer e ter essa ideia, que se não tiver, você vai se frustrar. Se você achar que vai lá, sua vida vai mudar, se você acha que vai lá, sua vida vai, pô, você vai estourar de dinheiro, de aluno, etc, porque você vai competir, está muito errado, não vai acontecer isso. Muito provavelmente você vai se frustrar e vai achar que você só ganhou um troféu de prata, um troféu de plástico ali. Então, se você só quiser um troféu, você pode comprar, não precisa nem competir. Agora, se quiser realmente se superar, chegar na sua melhor versão e realmente dar tudo de si, quer se desafiar e se construir ali de fato, ganhar uma disciplina que você nunca vai ganhar de outro jeito, aí é para você o esporte. Aí você vê que, pô, não é algo ruim igual o pessoal fala. Vale a pena, vale a pena. Agora, se você for pra ir brincar, cara, se você for pra competir, pra, tipo, vou nem seguir dieta direito, eu vou treinar mais ou menos, o coach passa isso de dieta e não vou seguir, ou o coach passa treino pra isso aqui, mas eu não vou seguir, não vai, não compensa, tá bom? Aí, se lembrando, se você gostar desse vídeo aqui, como eu falei, se inscreve no canal, deixa o like, e até o próximo, fiquem aí com outros vídeos, esse aqui tenho certeza que vai te ajudar. Valeu, falou e fui!